Muito bem, o julgamento sobre o porte de drogas no Supremo Tribunal Federal foi suspenso, mais uma vez após o voto do ministro Dias Toffoli. Quem chega agora no 3 em 1 é a Janaína Camelo para nos atualizar sobre essa votação, mais uma vez suspensa na Suprema Corte. Janaína Camelo, direto de Brasília. Boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, esse julgamento ele vai ser retomado na próxima semana, né? Na terça-feira, com o voto do ministro Luiz Fux, que vai ser o 10º ministro aí a votar nesse julgamento, porque é um julgamento antigo, né? Que começou em 2015. Então, só para entender, o Supremo, o STF, está aí analisando a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas, que diz que é crime o porte de drogas para consumo pessoal, mas prevê sanções alternativas. Então, é exatamente isso que os ministros estão analisando. Prevê também sanções alternativas para a produção aí de pequena quantidade de drogas também. Bom, quando esse julgamento foi retomado no ano passado, os ministros decidiram restringir aí essa análise somente envolvendo a maconha. Então, é exatamente isso que os ministros estão analisando, a criminalização ou descriminalização aí do porte de maconha para consumo pessoal. Então, até ontem, o placar estava aí, até antes do voto, esse julgamento foi retomado ontem com o voto do ministro Dias Toffoli. E aí, até então, ele estava com um placar aí de 5 votos a 3 para que o porte de maconha para consumo pessoal deixe de ser crime, ou seja, para descriminalização. Mas aí, Kobayashi, o ministro Dias Toffoli acabou abrindo uma terceira corrente aí nesse julgamento, entendendo que a lei atual já não criminaliza. Então, entendendo aí que a lei é sim constitucional, porque ela não, as sanções administrativas, né, as sanções alternativas não acarretam aí em efeito penal. E aí ele citou o caso exclusivo que o STF está julgando nesse momento, que é um recurso aí de um usuário que ele foi condenado por porte de 3 gramas de maconha. A gente separou um trechinho do que ele explicou mais cedo. Vamos ouvir. O recorrente foi condenado na origem pelo artigo 28, caput da Lei 11.343, por portar 3 gramas de maconha a pena de 2 meses de prestação de serviço à comunidade. Isso está previsto no artigo 28? Está. Isso é crime? Para mim, não. Não tem caráter criminal. É uma sanção administrativa que o juiz ouve por bem, no caso concreto, aplicar ao recorrente. Por isso, diante do exposto, no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário. E nos termos da fundamentação do meu voto, eu manifesto, e aí numa linha concordante com a posição do relator e dos que o seguiram, que a condenação do recorrente, ministro Gilmar, ministro-presidente, não gera efeitos penais. Pois é, Kobayashi, então o placar está assim. São 5 votos aí pela descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal. Votaram nesse sentido o relator, que é o ministro Gilmar Mendes, o ministro Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e a ministra Rosa Weber. E aí, só lembrando que o ministro Flávio Dino, ele não vota nesse julgamento porque ele substituiu a ministra Rosa Weber. 3 ministros votaram contra a descriminalização, né, para que a lei atual ela continue valendo. O ministro Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques. E aí, então, o ministro, no caso o ministro Dias Toffoli, aí entendendo que uma terceira via, né, para considerar que a lei já não criminaliza o usuário. Bom, a lei de drogas ela também não estabelece aí os critérios objetivos para diferenciar o usuário do traficante. Então, por isso que esse julgamento também está sendo importante, porque os ministros estão definindo essa diferenciação. Então, nesse caso, já votaram aí 4 ministros para que a quantidade máxima de drogas, para que seja considerado usuário, né, no porte, que seja de 60 gramas. 4 ministros votando para que seja de 60 gramas no máximo. 2 ministros votando para que a quantidade máxima seja de 25 gramas. Um ministro, 10 gramas. Um ministro entende que quem deve deliberar é o Congresso Nacional, no caso o ministro Edson Fachin, e o ministro Dias Toffoli, entendendo que quem deve determinar essa quantidade é a Anvisa. E aí outro detalhe importante também, o ministro Dias Toffoli ele explicou para a gente ontem que com esses 2 votos aí que faltam ser proferidos na semana que vem, o que deve acontecer, como usualmente acontece nesses casos, onde há uma terceira via, é o presidente da corte ele se reunir com o relator desse caso para tentar definir uma proposição mais unificada entre todas esses votos definidos até agora, que seria o voto médio, né?
Então, na terça-feira que vem, a gente já vai ter um resultado aí sobre esse julgamento. Kobayashi. Muito bem, muito obrigado, Janaína Camelo, direto de Brasília, trazendo detalhes sobre essa votação que continuou ontem a respeito do julgamento no STF sobre a descriminalização ou não, ou a diferenciação envolvendo o porte de drogas para uso pessoal e o tráfico de drogas. Agora são 16 horas e 24 minutos, eu quero entender melhor este cenário com os nossos analistas. Gustavo Segré, ministro Dias Toffoli, quando começou a votar, dava toda a dica de que ia acompanhar a maioria, mas na conclusão do seu voto, deixou consignado de que a lei que está aí, o artigo 28 da Lei de Drogas, é válido, continua valendo, naturalmente. Só que, na visão dele, não tem natureza penal, justamente porque a punição não é cadeia, a punição não é restrição da liberdade, a punição é ali aqueles serviços prestados à comunidade, eventualmente uma advertência, uma palestrinha sobre os malefícios do uso de droga. E aí, Gustavo Segré, temos uma terceira via no STF. O que estava difícil piorou. Agora, você falou, eu queria entender, eu também queria entender, porque entrou até a Anvisa agora, tem discrepâncias na gramagem, tem discrepâncias na interpretação. A minha ideia, talvez um pouco confusa, reconheço, é que o STF não tem a mínima ideia de como sair desse imbróglio, porque começou com uma questão de uma provocação, o Congresso Nacional entrou na briga, determinou uma sanção por parte do Senado, voltou para o STF está agora com uma terceira via, ou seja, complicou dentro do STF, e pelas informações que a gente tem, o ministro Dias Toffoli está orientando para que o Congresso tenha até 18 meses para legislar especificamente e muito melhor essa lei. Ou seja, eu não entendi em que situação estamos, não entendi como vamos sair dessa situação e quem são os interlocutores para resolver a situação. O que estava confuso está pior agora. 16 horas, 26 minutos, quem está na rádio vai para um breve intervalo, a gente já volta. Por aqui, a gente segue e agora a gente vai para Brasília. Como é que permanece a repercussão no Congresso Nacional diante da novidade, Zé Maria, diante do voto do ministro Dias Toffoli? Pois é, o Congresso está assistindo de camarote, porque a ideia geral é o Supremo foi criado para ser o guardião da Constituição, controle constitucional. A última instância seria a STJ. O Supremo deveria julgar sim ou não, é binário. Ou seja, a lei antidrogas, ela seria constitucional ou inconstitucional. A lei, para mim, é muito clara. Quem lê a lei lá entende que o policial vai olhar as circunstâncias, a lei desce a detalhes. Sobre dinheiro, sobre local, enfim. O policial sabe quem é o traficante e quem é o usuário. Os mais, vamos dizer, conservadores, deputados que elaboraram a lei, diziam o seguinte, o Asmar Terra é um deles, que foi o autor da lei, Givaldo Carimbão, o relator. Ele diz o seguinte, que é uma epidemia, nós estamos vivendo uma epidemia de drogas no país. E como tal, o agente transmissor numa epidemia deve ser isolado. E quem é o agente transmissor? É o traficante. Esse tem que ser isolado, tem que ser preso. E o usuário, né, que é o dependente, tem que ser tratado. E aí se criou comunidade terapêutica e possibilidades até de internação compulsória, com algumas condições ali, participação do Ministério Público, é assim a lei. Mas o Supremo não quer aceitar essa lei. Então que diga que ela é inconstitucional, não pode ditar normas. E aí o Congresso votaria uma nova lei, mas o Congresso viu que não é possível e está levando a lei para a Constituição. Ô Alan Gani, eu quero saber o seguinte, o Zé Maria disse aí, o usuário tem que ser tratado, o traficante tem que ser preso. O problema é quando inverte, né? Quando a gente prende o usuário e trata o traficante. Você acha que com essa votação no STF a gente vai resolver esse problema, evitar que essa troca aconteça, Alan Gani? Vai continuar exatamente do jeito que está hoje. Aliás, foi uma lambança, uma viagem, né? Para usar um termo aí do que o pessoal que usa droga fala bastante, que nem eles conseguiriam chegar em tamanha viagem, Koba. Pelo seguinte, como é que é hoje? É importante explicar isso para a nossa audiência. O consumo de droga é um crime, só que é um crime que não tem uma pena de prisão, é uma advertência, é uma multa, é um trabalho comunitário. Então, na prática, em essência, embora tenha o rótulo de crime, não há uma punição como se fosse
um crime. Muito bem, o Supremo entra na jogada. Ô, Alan. Diga. Muitos especialistas dizem que o uso já está liberado no Brasil, porque o policial já não pede mais. Você anda em bairros nobres, não sei aí em Brasília, Zé, mas andando aqui em bairros nobres em São Paulo, o pessoal fuma maconha à luz do dia, assim, como se fosse um cigarro, né? Não sei como é que é em Brasília, mas eu entendo que sim também, que na prática é meio que liberado já, né? Enquanto vocês falavam, o Fábio Piperno está ali pesquisando, meus amigos. Aguenta agora que vem aí conteúdo. É isso, Piperno? Não, mas só deixa eu concluir uma coisa aqui, Koba, rapidinho, Piperno. E aí o que acontece? Aí o Supremo coloca a gramagem, a quantidade, o Congresso dá uma resposta ao Supremo que nada mais é reafirmando o que já tem hoje. Acontece que vendeu-se uma ideia de quem usasse droga iria para a cadeia. Não é isso. Se a gente pegar o projeto do Congresso, em nenhum momento o projeto diz isso. O projeto diz que há uma diferença de pena para o traficante e para o usuário. Então essa briga aí entre os poderes e vai ficar tudo do jeito que está. Meus amigos, são 16 horas e 30 minutos, nós estamos de volta para quem estava no intervalo da rádio e naquela discussão sobre a discussão no Congresso, por um lado, e no Judiciário, por outro, onde tivemos mais um voto, o voto do ministro Dias Toffoli. Fala, Fábio Piperno. O ministro Dias Toffoli me surpreendeu com uma coisa, né? Ele fez uma viagem pelo tempo e apontou, inclusive, a origem, né, da maconha aqui no Brasil. A maconha, de fato, vem com escravos lá de Angola. Por volta de 1860, 70, né? Os negros consumiam uma substância chamada pango na época, né? Enfim, uma variação. Falei que o Piperno estava estudando, meus amigos. Cultura. Não, é porque recentemente eu li bastante sobre isso. E aí, o Código Civil, lá do Rio de Janeiro, do Império, senhor Nelson Kobayashi, o senhor que, muito mais do que todos nós, é um estudioso do direito, já naquela época apontava punições para o comércio do pango. Mas olha só como eram as punições. O vendedor, o dono do estabelecimento que vendia, geralmente um homem branco, ele recebia uma punição pecuniária. O consumidor, geralmente, o escravo ou o ex-escravo, né, na prática o ex-escravo, ele ia para a cadeia. E o ministro Toffoli ontem, ele chamou atenção exatamente para os impulsos racistas, sociais e preconceituosos que o uso da maconha e das drogas, né, acaba provocando. O fato é que o voto dele não foi a lugar nenhum ainda, né? E me chama a atenção também é que é mais um dos ministros indicado pelo Lula que não vota em favor da liberação de uma pauta de costume. Em um tweet, o Alan Gani, a lei de drogas é então uma lei racista, é isso? Não, nada a ver. A lei de drogas... Da maconha é? Não, na verdade você tem que coibir de alguma maneira o consumo. O consumo de drogas é altamente prejudicial à sociedade, principalmente para os grupos mais vulneráveis ao destruir famílias do ponto de vista de relações pessoais e financeiramente hoje também. Tem um grande portal aí, uma estatística sobre prisão de negros e de brancos por porte de eu tenho maconha. tenho muitas dúvidas de como são feitas essas estatísticas também. Fala, Gustavo Segré. Não, é uma questão que, quando você pega as estatísticas, realmente mostra. Mas volto na minha explicação de ontem. Muitas vezes, a necessidade econômica, pela falta de estudo, leva para entrar numa vida ilegal. E isso tem a ver especificamente com uma questão de educação.